A nossa próxima questão de vestibulares da região norte do país é a questão 45 da prova de 2024 da Universidade Estadual do Amazonas. Uma questão bastante interessante, tá? Que pode aí te trazer algumas dúvidas, por isso a gente tem que ficar atento. Bem, vamos lá. Uma população original de insetos foi dividida por uma barreira geográfica após uma brusca alteração no ecossistema em função da construção de uma estrada, conforme o ilustrado na figura. Então a gente tem aqui, originalmente, uma população de insetos amarelos. Houve, por meio desta estrada, um isolamento geográfico, e esse isolamento geográfico fez que, de um lado, a gente tivesse uma predominância na população de insetos verdes e, do outro lado deste isolamento, esses insetos laranjas. Então, a gente tem uma população original e duas populações que diferem da população original como resultado, dado esse isolamento geográfico. Vamos agora dar uma olhadinha nas alternativas para entender o que a gente está procurando aqui. De acordo com a figura, as duas populações formadas após o isolamento geográfico: A. Possuem certamente haploidia diferente. B. São genotipicamente idênticas. C. São fenotipicamente diferentes. D. São certamente intercruzáveis e férteis. E E. Sofreram as mesmas mutações do genoma. Bem, o que a gente tem aqui na nossa imagem, eu vou até subir um pouquinho para que vocês possam ver, são duas populações diferentes, mas eu não sei, eu não consigo afirmar por esta imagem se houve um processo de especiação ou se eu tenho duas variantes da mesma espécie. O texto não traz isso para mim e, obviamente, a imagem também não. Por que eu digo isso? Tá? Muito focado aqui na nossa alternativa D. Porque se forem da mesma espécie, são intercruzáveis e férteis. Se não forem da mesma espécie, não. Então a gente já tem aí um probleminha grande, porque a questão não diz isso para mim. Então, quando ele fala são certamente intercruzáveis e férteis, eu só poderia utilizar o certamente caso eu dissesse no enunciado que ainda esses insetos, por mais que sejam diferentes, fazem parte da mesma espécie. Então, eu já posso eliminar a alternativa D. Outra coisa, sofreram as mesmas mutações no genoma? Se tivessem sofrido as mesmas mutações no genoma, eu não teria um inseto verde, nem teria um inseto laranja, eu teria os insetos iguais. Então elas não sofreram a mesma mutação no genoma. Vamos lá para A. Possuem certamente haploidia diferente? Possivelmente não se possui ploidia diferente, possui uma ploidia muito parecida, tá? Quando eu falo ploidia, significa que um é haploide, o outro é diploide, ou quem sabe triploide. Não, eles originam da mesma população original de insetos, tá? Possivelmente eles têm a mesma ploidia, podem ter mudado alguma coisa ou outra, mas eu não posso afirmar isso. Eu não tenho como afirmar isso apenas vendo que eu tenho insetos diferentes de um lado e do outro do isolamento geográfico, tá? Então esse certamente, mais uma vez, traz aí um problema para as alternativas. Ficamos entre a B e a C. São genotipicamente idênticas ou são fenotipicamente diferentes? Genotipicamente idênticas nos levaria para a mesma situação da E, né? Que eles falam que sofreram as mesmas mutações no genoma. Se elas fossem genotipicamente idênticas, elas obviamente representariam o mesmo fenótipo, porque o genótipo determina o fenótipo originalmente. Depois o fenótipo pode ser alterado por condições ambientais. Mas aqui nesse caso a gente percebe nitidamente que eu tenho duas populações de insetos diferentes, então elas não possuem o mesmo genótipo e também não possuem o mesmo
fenótipo. E aí sim eu encontro a alternativa que eu quero, que é a alternativa C. Só o fato de uma população ser verde e a outra população ser laranja já mostra para nós que elas não possuem o mesmo fenótipo, beleza? Essa foi tranquila, mas às vezes pode dar aí algumas confusões. Esse certamente aí tá aí para te confundir, beleza?